Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 27 de fevereiro. Hoje é quinta-feira, nós estamos na 7ª semana do tempo comum. Nós somos convidados a abrir o nosso coração, a dispor o nosso coração à graça e o amor de Deus em nossa vida. E a palavra do próprio Cristo, que é o próprio Senhor, melhor dizendo, o Evangelho é o próprio Jesus que vem ao nosso encontro. Então que possamos abrir o nosso coração para acolher nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fossem jogados no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos também com a primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Diz assim: não confies em tuas riquezas e não digas, basta-me viver. Não deixes que tua força te leve a seguir as paixões do coração. Não digas, quem terá poder contra mim? Ou quem me fará prestar contas das minhas ações? Pois o Senhor, com a certeza, te castigará. Não digas, pequei, e que de mal me aconteceu? Pois o Altíssimo é paciente, não percas o temor por causa do perdão, cometendo pecado sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele perdoará a multidão dos meus pecados, pois dele procedem misericórdia e cólera, e sua ira se abate sobre os pecadores. Não demores em voltar para o Senhor, e não adies o dia para o outro, pois a sua cólera vem de repente, e no dia do castigo serás aniquilado. Não te apoies em riquezas injustas, pois elas de nada te valerão no dia da desgraça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, colocar a esperança em Deus, colocar a esperança no Deus que tanto nos ama, é viver realmente esse caminho, amados irmãos e irmãs,
procurando ser sal da terra e luz do mundo. A primeira leitura fala que não basta simplesmente viver, mas é preciso lutar, é preciso se afastar daquilo que é contrário ao amor de Deus. Por isso, como o salmista, nós precisamos dizer: é feliz quem a Deus se confia. Possamos nos confiar, se entregar ao Deus da vida. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, fala da gratidão. Quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem recompensa. Então, a hospitalidade, o cuidado de uns para com os outros, isso é importantíssimo. Porém, junto a essa realidade, o Senhor começa a falar dos escândalos. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que não creem, melhor seria que jogasse, se fosse jogado no mar, com a pedra de moinho no pescoço. Então, não escandalizar os pequeninos. O escândalo, amados irmãos e irmãs, para com os inocentes, para com aqueles que não têm uma fé ainda fortalecida. E logo em seguida o Senhor fala: se o teu pé te leva a pecar, se a tua mão te leva a pecar, se o teu pé te leva a pecar, se o teu olho te leva a pecar, tire, arranque. Entenda isto. O Senhor não está falando para que nós nos mutilemos fisicamente. É importante entender que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o que seria o tirar, o arrancar? É o cortar pela raiz as situações. Então, evitar, não viver, cortar, estipar. Isso que é muito mais espiritual do que corporalmente dizendo. Não é tirar uma mão, não é arrancar um olho fisicamente, mas é tirar esta disposição do coração, esta má inclinação. É tirar, é cortar pela raiz esta inclinação para o mal, para sucumbir ao mal, para sucumbir ao pecado. Então, que o Senhor nos ajude a ter esta força, este ânimo e esta coragem para cortarmos a raiz do problema. Depois, o Evangelho continua dizendo sobre a realidade do sal. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituirei o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e viveis em paz uns com os outros. Então, ter o tempero, o sabor de Cristo, por que não dizer o amor de Cristo em nós, para que possamos, amados irmãos e irmãs, transmitir este amor aos nossos irmãos e irmãs, àqueles que o Senhor nos confiou. Então, todo discípulo precisa ter, então, em sua vida, esta capacidade de dar sentido aos ambientes, de levar o amor de Cristo aos corações. Então, o sal na vida, uma vida que se enche de sentido na entrega e no amor a Jesus Cristo, para que nós não tropecemos, para que não sejamos pedra de tropeço aos nossos irmãos e irmãs, para que não escandalizemos os pequeninos, nós possamos ajudar, apoiar e conduzir nossos irmãos e irmãs, não e jamais atrapalhá-los. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.